Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de março de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra de Deus. Lucas 4, 3 a 4. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Oh, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: escutar o semelhante com paciência e atenção, especialmente quando atormentado e sofrido. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da paciência. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã rogar a Ti que nos ajude a desenvolver a paciência, a desenvolver o amor, a compreensão, a fraternidade para com todos aqueles que estão ao nosso lado. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia de desobsessão em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, sempre pedimos aos irmãos que vão participar das nossas reuniões que chegue antes das 8, porque 5 para as 8 o portão da nossa casa espírita é fechado, tá bom? A gente sempre pede que não entre depois desse horário. Então, procure chegar antes. Caso você chegue, o portão esteja fechado, faça uma prece e retorne para o seu lar. Mantenha-se em sintonia, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a primeira carta de João, que está lá na obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Aproveita. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com
o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para si somente. O espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda a teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 71. Meus amigos, quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, nós vamos perceber que os espíritos de natureza parecida com a nossa, espíritos tidos como da terceira ordem, têm a intuição de Deus. Então a gente não consegue compreender Deus, a gente não consegue entender a dimensão da grandeza divina, porque somos ainda muito limitados, principalmente porque somos cheios de situações que nos levam a comportamentos mesquinhos, a comportamentos de exclusão, principalmente daquelas pessoas com as quais a gente não se identifica, e a gente acaba desenvolvendo dentro da gente sentimentos de ódio, sentimentos egoístas, orgulhosos, vaidosos, e tudo isso nos afasta dos irmãos. Quando o evangelista João diz que a gente diz que ama a Deus,
mas tem dificuldade de amar aquelas pessoas que estão conosco e começa na nossa casa, na nossa família. Quantas dificuldades nós temos entre irmãos, entre pais e filhos, entre o esposo e a esposa. Quantas dificuldades nós temos. Isso quando a gente parte do ponto menor que nós temos, que é a família. Agora vamos estender isso para o grupo de trabalho aonde nós estamos inseridos, no grupo religioso em que estamos inseridos, e vamos ampliando a uma cidade, ao bairro em que a gente vive, a cidade que a gente habita. E a gente vê que tem muitas pessoas que a gente não gosta, que a gente tem antipatia, pessoas que nos fizeram mal e também pessoas com as quais nós fizemos o mal. Então, meus amigos, como diz o Emmanuel, nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos para compreender. E acho que ainda acima de tudo, para agora, nesse momento em que nós nos encontramos, para refazer esse mal entendido. Nós não precisamos ser amigos, dar beijo na testa, né? Não precisa. Mas que quando a gente olha para aquela pessoa, a gente já não tem mais ódio por ela. A gente já não quer vê-la longe da gente. Que a gente possa compreendê-la, possa gostar dela. Como diz o Chico Xavier, vamos descobrir o pão, o bolo gostoso que a pessoa consegue fazer. Por mais que ela tenha diversos defeitos, vamos descobrir a virtude dela. E é isso que nós temos que buscar todos os dias, incansavelmente. Olhar o lado bom do outro. Senão a gente não convive com ninguém. Porque todos nós temos defeitos e muitas vezes grandiosos. E quando a gente olha o defeito do outro, as dificuldades do outro, a gente esquece também que a gente tem defeitos grandes, gritantes, que fica assim na nossa frente. E tem muita gente que não gosta da gente por causa desses defeitos que a gente acha que são coisas pequenas. Mas para aqueles que não gostam da gente, são defeitos grandiosos. Então, que nós possamos buscar a nossa reforma íntima todos os dias. Vamos fazer prece? Amado Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, nós queremos colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas com as quais nós não temos simpatia, aquelas que muitas vezes nos aflige, colocando os nossos pontos frágeis em destaque, e que a gente possa compreender que ao colocar esses pontos frágeis nossos, é necessário o nosso ajustamento. Que possamos, Jesus, compreender o amor em nossas vidas. Que possamos compreender que cada pessoa está num processo evolutivo. Alguns no mesmo processo, outros em outros e diversos tipos de evolução. E cabe àqueles que estão mais adiantados compreender os irmãos da retaguarda. E que juntos, Jesus, possamos, de mãos dadas, avançar mais além. Fica conosco, Jesus, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.